busque a pessoa de confiança que você tem para ser orientado. Esse é o primeiro passo. Seja o seu contador, seja o seu advogado, seja a sua esposa, que tem que estar junto com você nessas decisões que você tá, porque família é extremamente importante. E como eu disse antes, seja diligente. O cara que entende esse pós-morte, quando ele se for, o que ele vai deixar, ele tem que trabalhar na mentalidade dele, o que ele tá construindo em vida pra isso perpetuar. Então quando a gente fala de olhar pra isso, Paulinho, não é só vou fazer minha família pagar menos imposto e se não perder o patrimônio, não é, de fato, o que eu vou deixar pros meus filhos? É uma mentalidade que o cara tem que carregar. Planejamento, tanto pro sucesso quanto pra derrota, isso faz parte, né? É igual falou. O Alê é advogado, também é empresário. O advogado, quando ele atinge um sucesso pleno, ele vira vendedor. Ele não vira mais advogado, ele não é mais advogado, porque agora ele tem que cuidar de vendas. Sejam muito bem-vindos a mais um Indaiá Business, né, Paulinho? Mais uma vez estamos aqui. Orientando e sendo orientado por grandes empresários ou pessoas que fazem grandes trabalhos para o empresário, para as pessoas que querem se proteger e que querem evoluir na vida, seja sucessória, seja empresarial, patrimonial. O Paulinho, quando a gente fala de empreender, eu acho que hoje no coração de muitos empresários está a tua família, tá o teu legado, tá aquilo que você Com carrega, certeza. tá aquilo que você tem de mais precioso. Então a tua empresa não é só uma empresa, se você cresce, quantos crescem com você? Se você cai, quantos caem com você? E é por isso que, para não falar só do hoje, mas falar do amanhã, daquilo que você deixa depois que você vai dessa vida, eu trouxe aqui nosso convidado, né, Dr. Alexandre. E aí, Ale? Tudo bem? Tudo bem, mano? Tudo bem, como é que vocês Como estão? vai, Doctor? Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Bem, Seja graças a bem-vindo, Deus. viu? Obrigado pelo... Ao Indaiá Business, viu? Obrigado Oh. pelo convite e vamos bater um papo aqui. O que vocês querem saber? Boa. Como que é a situação? O que eu Primeiro posso eu queria auxiliar saber, vocês? Ale, como que você começou nessa questão? A gente estava falando aqui no off, que você começou voltado para uma outra situação e aí resolveu dar uma... Vou começar um pouco lá de trás, né? Eu comecei com muito trabalho árduo, era estagiário ainda, trabalhava com cobrança, conheci muita gente. E o advogado ele é criado para ser briguento, né? Ele é criado dentro da faculdade, dentro da família para processo. Causar discórdia. Discórdia. Vamos lá, vamos recorrer. E isso é uma cultura do Brasil, né? Não é uma cultura de solução. Então, eu nunca fui uma pessoa de buscar processo, sempre de buscar solução. Mesmo porque eu Legal. vim de uma outra área que não é a área de humanas, né? A área de exatas. Então, eu busquei sempre fazer dessa forma. E durante a minha jornada, eu trabalhei para um pessoal, depois criei meu próprio escritório, já tô com ele, vai fazer 11 anos agora, em julho. E eu trabalhei durante muito tempo com família, com sucessão, inventário, fazia muito isso. Uhum. E, querendo ou não, como a gente busca a solução, nós enxergamos os problemas antes deles acontecerem. E Uhum. esse é o ponto. Eu sempre busquei fazer algo que não trouxesse mais problema para o meu cliente. Só que, assim, uma coisa que todo mundo evita falar é exatamente isso. É a morte, né? Então, é o falecimento, é aquele fato que é inevitável para todo mundo. Que é a única coisa certa da nossa vida, né? É a Duas, morte. né? Duas, né? É essa e pagar imposto. Rapaz do céu. Mas o imposto, às vezes, você consegue. Então, né? Nossa, agora a morte você não Não consegue tem driblar, como, né? essa não tem como. E aí, o que acontece? Dentro dessa Se você não morrer cultura... pagando tanto imposto, né? Que aqui no Brasil, meu Deus. E aumentou, agora esse ano aumentou, né? Toma mais um pouquinho, né? Exato. E aí, o que acontece? Eu fiz muito inventário, muito divórcio, tava comentando com isso com vocês agora. E eu falei, não, chega, não dá mais. Porque eu preciso mudar isso. E fui buscar alternativas para que os meus clientes e futuros clientes pudessem ter essa alternativa. Então, eu busquei fazer o quê? Estudar. Me dedicar, me aprimorar e entender o que eu podia para mudar a vida do meu cliente. Que, assim, não sei, espero que você não tenha passado por isso e não passe. Mas quando a gente tem que fazer um inventário, nós temos 60 dias para fazer.
Então, assim, é um prazo extremamente curto da data que ocorre o falecimento. Desde descobrir tudo e resolver tudo. E resolver tudo. Pagar o imposto, contratar um advogado, pagar os impostos, finalizar o Descobriu que inventário. a pessoa tinha, Se é tem. que tinha, se tem um filho fora do casamento, enfim. É porque a gente tem que buscar se tem testamento, se não tem, o que que era. Porque, volto a falar, o brasileiro em si, ele não foi ensinado a fazer um planejamento. Ele foi ensinado só a deixa para a última hora. Viver ou sobreviver, né? Exatamente. E é isso que a gente busca mudar. Eu principalmente, né? Hoje no escritório já Uhum. tô com um time lá, mas eu precisava virar essa chave. E querendo ou não, volto a falar, depende de tudo aquilo que a gente acredita, mas Sim, quando a gente trabalha com o bem, nós buscamos fazer ele. E claro, quando a gente faz o bem retorna para nós. com certeza. Não é legal a gente fazer um inventário, Não. porque a gente trabalha com dor, a gente trabalha com sofrimento, né? sentimento, sofrimento, exatamente. E as pessoas não estão preparadas, e nem tem que estar preparada mesmo, porque isso é um fato que machuca, né? Sim. Mas precisa ser falado sobre isso. E aí o que que acontece? Eu, dessa forma, falei, vamos mudar o jogo. Ao invés de eu fazer a família sofrer com isso, com um possível inventário, ela vai poder sofrer o luto e não o financeiro. Sim. Porque Que é isso que eu ia falar, porque é uma luta emocional e financeira, né? Sim, exatamente. E assim, e aí ela se torna o dobro do emocional, porque a família brasileira não tem a cultura de preservar. E vamos deixar para a última hora. E se ela não tem essa cultura de preservar, o que que vai acontecer com o emocional dela que já está abalado? Se tem que correr atrás de dinheiro, se tem que vender um patrimônio por um valor muito menor do que ele vale para poder fazer o inventário e se livrar do problema. Sim. Porque é um problema, passa a ser um problema. Ah, eu vou receber uma herança de 10 milhões, tudo bem, só que você tem que pagar 4 de imposto, 4%, até o ano passado, né? Agora, a partir desse ano, já é 8. Uau. Dobrou, 100%. Então, assim, o que fazer? Poxa, legal. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro guardado. Ah, tá guardado, mas tá na conta do meu pai e da minha mãe. Bloqueada. Como é que eu desbloqueio? Eu tenho que tirar do bolso. Eu não tenho. Então, opa, vem cá. Vamos pro mercado, vale 10? Vou vender por 20% de deságio. Vai queimar o Vou queimar o patrimônio. patrimônio para poder vender ele e receber um pouquinho daquilo que era. O que era 10 passa a ser 5. Passa a ser 6, depende do caso, passa a ser 4. E aí tudo Depende. que o cara construiu durante a vida Se perde. se perde nesse Se caminho. perde. E é isso que a gente buscou evitar. É fazer uma prevenção, né? O problema é inevitável, né? O do inventário, da sucessão, enfim, né? É inevitável. Agora, você trabalhar na prevenção é super importante, né? Isso aí, né, Ale? Sim, exatamente. E é um conceito de governo, pra mim, tá? Então, o cara que entende esse pós-morte, quando ele se for, o que ele vai deixar, ele tem que trabalhar na mentalidade dele, o que ele tá construindo em vida pra isso perpetuar. Então, quando a gente fala de olhar pra isso, Paulinho, não é só, pô, vou fazer minha família pagar menos imposto e se não perder o patrimônio. Não é, de fato, o que eu vou deixar pros meus filhos? É uma mentalidade que o cara tem que carregar. A gente já falou muito disso, né, Ale? Já, conversamos bastante. Já. E o que você pode abrir um pouco de consciência para as pessoas, para elas olharem para esse governo que elas têm que ter e para essa mentalidade, para não ser uma coisa dolorida quando falar de morte? Porque eu acho que nem você falou, a cultura do Brasil é não falar da morte. Como é que a gente começa a entender isso, cara? O primeiro ponto é conscientizar. Não tem como a gente fugir disso. A pessoa tem que se conscientizar de que o CPF, ele tem um limite, né? O CNPJ não. Então, o porquê que ele não tem um limite? Porque ele vai se perpetuar. E esse é o ponto. Bom, mas espera aí, uma empresa nunca pode fechar? Não é isso. A empresa pode fechar, mas eu posso escolher a data que ela vai fechar. Exatamente. Você pode ter um planejamento, né? É exatamente isso. Por isso que a gente, quando trabalha com holding familiar, né? Nós não trabalhamos o nome holding familiar. Nós trabalhamos uma coisa chamada planejamento. Exatamente. E esse é o ponto. E é o legado. Porque você deixa um legado não só daquilo que você construiu.
Você não deixa o legado só daquilo que você criou de patrimônio, família Silvio Santos, Abravanel, né? Uhum. Enfim, Globo, imagina qualquer, Odebrecht, você não deixa só um patrimônio, você deixa o legado. Por quê? É cuidado. Sim. Eu tô me preocupando com o futuro da minha família. Mas só financeiro? Não. É psicológico. É real dentro daquilo que você tá vivendo. Nossa, Uhum. mas por que você fala isso? Quando o meu filho, minha filha, ó, os meus filhos tiverem seus 25, 30 anos, eles, diferente de mim, já vão estar pensando, já terão resolvido o mesmo problema que eu com 45, 50, 60, 70 tô Ou não resolvendo. resolveu, né? Ou não Ou não resolveu, né? resolveu, Ou eu exato. não resolveu. Então, o ponto principal é realmente a conscientização. É me conscientizar que eu tenho que ensinar. Que eu tenho que transmitir o conhecimento e tudo aquilo que eu carrego comigo. E até para resumir e traduzir o que a gente está falando hoje aqui, para você, empresário ou empreendedor, o Alê, ele é um especialista em holding familiar, em holding empresarial, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais, Boa. desmistificando esse assunto, né? Porque todo mundo acha que o cara só tem que ser rico para ter uma holding, que ele tem que ter muito patrimônio para ter uma holding. E não é essa história. Então, faça. Só um disclaimer aqui, Paulinho, você tá um apresentador incrível, cara. Que cara sensacional, velho. Que pergunta, Imagina. porque a gente tá aqui no Flow e tem muita gente que não sabe, de fato, o conceito base disso tudo. Então, pô, Sim. animal. Bom, vamos lá. O ponto que todo mundo acha que precisa ser bilionário para fazer isso não é assim. Por quê? Porque quando a gente fala do seu patrimônio, você tem que preservar ele, você tem que cuidar dele para que as próximas gerações também façam o mesmo. Então, a holding patrimonial, da holding familiar, da holding empresarial, elas têm uma diferença que ela é muito mínima pelo nome, mas na prática ela funciona de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque quando a gente fala de holding empresarial, nós estamos falando de uma administração de empresas, de uma administração de gestão, propriamente dito. Quando nós falamos de holding patrimonial ou sucessória, é quando nós falamos da proteção do patrimônio que aquela empresa deu para os seus sócios. Sim. Para tudo aquele fruto, né? Todo aquele rendimento que deu para que elas pudessem adquirir esse patrimônio. E aí existe a proteção disso e a diminuição da carga tributária em relação a isso para a família. Poxa, mas ainda estou com dúvida. O que é isso? Bom, vamos lá. Eu tenho 5 empresas que geram renda para mim, para minha família, ou para as minhas outras empresas, que é um grupo, e ela transfere o dinheiro para os sócios. Tá certo? Então o sócio vai lá e adquire o seu imóvel, adquire outras empresas, adquire veículos, lanchas, aviões, enfim. Volto a falar, não precisa ser milionário. Mas Sim. ela adquire algo que é o fruto daquilo que aquela empresa deu. Então, ela vai e adquire no CPF. Porque, volto a falar, cultura de brasileiro. Uhum. Ela adquire no CPF e fica no CPF. Só que assim, elas esquecem que a empresa que gera o risco para ela pode afetar os proprietários, os donos. Principalmente na parte trabalhista, na parte tributária. Porque, querendo ou não, nós temos uma economia que ela é muito instável. Muito, Brasil, é. E as empresas, elas ficam nesse voo de pica-pau, né? Fica, uma hora tá bem, outra hora tá mal, a economia vem, entra governo, sai governo, mantém governo, tira governo, e nós não conseguimos manter uma estabilidade. E as empresas sofrem muito com isso. E aí é onde ela tem que fazer demissão em massa, tem que fazer contratação, tem que fazer investimento, e todo empresário sabe como isso funciona. Sim. E aí a empresa ela tem que se proteger disso. E como que ela se protege? Fazendo esse planejamento. Um controle financeiro, um controle tributário. E aí eu entro dentro dessa loucura que é a nossa, nossa legislação nesse sentido. Por quê? Porque ela também muda. E só que ela não acompanha a realidade do que acontece com as empresas. E isso pode muitas vezes afetar
o caixa da empresa. Sim. Entendeu? Então a gente consegue mudar o rumo disso. Porque eu faço a gestão do CNPJ e faço a gestão do CPF. Institucionalizando o patrimônio. Tá. Tá? O que é institucionalizar? Também jogar para dentro de um CNPJ, mas não dentro desse aqui que é um risco que gera o dinheiro. Porque ele deixa de ser um problema. Volto a falar. Eu tive um caso no escritório, apesar de ser especialista em planejamento, sou advogado, né, já há bastante tempo. Uhum. E eu tive um caso no escritório onde eu penhorei uma casa de quase 7 milhões por uma dívida de 45 mil. Ué. Porque ela estava no CNPJ do risco, que é a atividade principal que gera renda para a família. Então, assim, não faz sentido isso. Sim. É. Ah, foi uma opção do cliente? Não sei. Foi orientado dessa forma? Não sei. É, porque nenhum empresário imagina o pior, né? Não, É. Ele isso. sempre acha que ele vai não, eu tô calçado aqui, eu tô vendendo bem, eu tenho uma equipe boa e que nada vai me atingir. E pelo contrário, eu acho que o planejamento, tanto para o sucesso quanto para a derrota, isso faz parte, né? É igual falou. Você, o Alê, é advogado, também é empresário. Sim. Por quê? Porque o advogado, não sei se você sabe, Douglas, quando ele atinge um sucesso pleno, ele vira vendedor. Ele não vira mais advogado, ele não é mais advogado, porque agora ele tem que cuidar de vendas. Sim. É isso aí. Entendeu? Ale, como é que tá essa jornada, cara? De vendedor, de empresário. Acho que foi uma bola boa aqui. Cara, a gente produziu algumas coisas, né? E pra mim você é um cara super especial e que de fato sabe falar, sabe se comunicar, sabe vender o teu peixe. Como é que tá isso, irmão? Como é que... É uma loucura, né? Vender é uma loucura. Uhum. A gente precisa entender como realmente funciona a cabeça do nosso cliente. Aquele que precisa, o que ele precisa, como ele precisa. E o planejamento patrimonial de forma geral, ou até mesmo a advocacia, ela é personalizada. É. Porque cada problema é um problema. Então não existe uma receita de bolo. Não existe uma receita de algo que é pronto. Você tem farmácia. Sim. Como que funciona um remédio? É uma fórmula, Sim. tá certo? Nós temos fórmulas inúmeras para calcular o quanto isso vai custar. Mas cada caso é um caso. E o mais louco é que o cara tem que ser bom de vender, porque ele vai fazer você pensar na tua morte. Claro. Então, pra ele vender isso aí, irmão. Então, assim, vamos lá. A gente tá falando de planejamento patrimonial, a gente tá falando de venda. O cara, ele tem que olhar pra tudo isso enquanto tá construindo. E você atende muitos empresários, certo? Sim. Como é que é você atender esse cara, vender pra ele e organizar a gestão financeira dele? Então, Não é nem organizar a gestão, é organizar o patrimônio dele. tudo depende do que ele quer. Tá. Por que tudo depende do que ele quer? Lembra que o nosso Estado brasileiro, ele é intervencionista. Nós não podemos fazer mais do que nós queremos ou podemos. Nossa, mas que loucura é essa? Nós não podemos tirar mais do que 50% do nosso patrimônio, do que é meu, e simplesmente doar, deixar para qualquer outra pessoa. Ah, mas você está falando que eu não posso vender? Não é isso. Eu não posso fazer um testamento e deixar 51% do que é meu só para um filho. Ou para uma instituição de caridade. O limite é 50%. Então, Tá. por isso que o nosso Estado é intervencionista. Quando eu falo de planejamento patrimonial, eu preciso entender o que ele quer. Uhum. Porque, querendo ou não, eu até posso cometer uma heresia aqui no que eu vou falar, mas acontece filhos que não estão nem aí para a família. Filhos que não ligam para os pais. Pô, meu pai tá doente, tá morrendo, eu não quero nem saber dele. E o pai fica como? Eu não vou deixar nada para esse bastardo, né? Enfim, para esse delinquente. Ou o filho, ele não tem o domínio da gestão. Ele não Talvez vai perder tudo se pegar na mão. Ele não tem a competência. Mas não é competência porque ele não é capaz, é competência porque ele não estudou para aquilo. Ele não se dedicou para aquilo. E ele não é menos por isso. Já atendi pessoas que o filho, ele trabalha com arte.
Poxa, minha irmã é tatuadora. Ela é uma excelente tatuadora. Se você pedir qualquer coisa pra ela, ela faz. E é uma das melhores da América Latina, se não A melhor. a melhor. Eu falo não porque é minha, porque realmente o trabalho dela é excepcional. Mas ela não consegue, declaradamente pra mim, falar o seguinte: eu não consigo administrar. Não é o meu perfil. É. Não é a minha competência. Eu prefiro deixar pra você que você consegue fazer isso. Poxa, legal. Então, assim, eu prefiro que aquele meu filho tome conta disso, faça isso, porque ele é competente para aquilo. Então Uau. eu posso escolher isso quando eu falo de planejamento patrimonial. Então por isso que eu preciso entender o que o meu cliente quer. Voltando para a questão da intervenção. Como eu não posso disponibilizar mais do que 50% do que eu tenho que respeitar essa regra. Eu não posso favorecer mais um filho do que o outro. Ah, mas o meu filho quer ficar. Eu acho que ele merece ficar com a casa da praia, que é que tem um valor maior do meu patrimônio. Tudo bem. Como é que a gente vai resolver o outro lado? Porque você tem uma outra filha. Uau. Então a gente precisa balancear isso. Como que a gente consegue fazer isso? Vamos avaliar o seu caso. Você vai adquirir mais um terreno para colocar para ela. Você vai adquirir uma poupança, um VGBL, qualquer coisa nesse sentido que vai compensar essa diferença. Muito bom. Então eu consigo flexibilizar essa questão, diferentemente do inventário, aonde assim, morreu, divide, ponto, Esquece. esquece, Dividir a sua parte, a dos filhos e a do governo. não tem como, É. não tem como. Então assim, vai ficar. E a gente fala, eu vou falar por mim, tá, Lê? Eu, alguns anos atrás, não sei se é 3 anos atrás, o empresário, né, o empreendedor, ele tem que cuidar de abrir seu comércio, fechar seu comércio, fazer o marketing, recebimento, tributo, entrevista com futuros funcionários, ele cuida do marketing, ou seja, ele faz tudo. E aí o tempo passa, e aí você, igual na minha plena ignorância, todo mundo falava, pô, você tem que abrir uma holding. Eu falei, porcaria que esse negócio aí, né? Que é essa holding aí, né? E aí a gente não sabe. Eu sentei na frente do meu advogado, simplesmente falei, cara, Que é o- o que é isso? Me explica, porque todo mundo fala aonde eu frequento, né? São ambientes de empresarial, corporativo, né? De empreendedores. Eu falei, cara, eu fico escutando todo mundo falar, eu não sei o que estão falando, né? Então, assim, muitas vezes a gente não sabe nem do que se trata isso, né? Então, assim, imagina você vender algo para alguém que não sabe o que ele quer, porque ele não sabe do que é. Não sabe nem que ele precisa. Exato. Entendeu? Então, assim, como que você pode explicar essa situação de uma forma simplificada? Eu vou falar não como um advogado especialista, mas como alguém que entende o que é, tá? Eu não tô falando que eu prometo isso pro meu cliente, porque tudo depende do que ele faz também, né? Sim. Claro. Não adianta a gente escrever os melhores contratos se o cliente não cumpre aquilo que ele mesmo pediu para que fosse feito. É. Então, assim, vou falar o que é. Holding é proteção, segurança, planejamento, tranquilidade. Tranquilidade, acho que assim é um dos maiores pilares que a gente tem quando a gente fala de holding. E o cuidado com quem você ama. Porque você mesmo falou, você frequenta ambientes que são extremamente prósperos, que são de empresários, que têm muito dinheiro. Só que vocês também gastam muito dinheiro, Uhum. né? Para você poder manter esse ambiente que se vive. Então, num determinado momento, se a pessoa que é responsável por isso não está lá, quem que vai cuidar disso? Então, a holding nada mais é do que você entregar para sua família e para aqueles que estão à sua volta a tranquilidade de que se você não estiver, e eu não vou nem falar de morrer, tá? Você pode sofrer um acidente e ficar internado um mês. É. Tem muito que é o eu empresário, né? Aham. Se o eu empresário, se ele não estiver dentro da empresa, a empresa para. É. Então, como que isso vai gerir dentro da empresa? Se ele não estiver lá, tudo vai estar rodando da mesma forma, porque já vai estar escrito. Já Sim. vai estar pronto para. Não estou aqui, estou de férias.
fiquei internado porque precisei fazer uma cirurgia. Qualquer coisa nesse sentido. Então, é tranquilidade. Acho que o pilar principal é E até tranquilidade. menos tributação, né, Muito futuro. menos, muito menos. Tem clientes que eles não têm, eles têm locação. Então, a locação por si só, na pessoa jurídica, já é 50% abaixo da pessoa física, Sim. né? Isso numa conta de padaria. É um pouco mais, mas já é melhor. Quando a gente fala de planejamento patrimonial, ela pode se tornar ainda mais eficiente. Com as novas regras, né, da nossa querida reforma tributária, que passou aí a ter uma carga de quase 50%, dependendo do valor que se recebe de tributação, né? Você consegue diminuir isso muito. Muito, muito, muito mesmo. É. Por isso que tem que estar você empreendedor aí, eu sei que a gente acaba fazendo tudo, mas ainda assim temos que nos planejar para o futuro, para a morte. Se você tem uma empresa de locação, né, de administração, de venda, então assim, tudo tem que ser planejado. Senão você vai pagar mais imposto, vai ter problema e às vezes não consegue gerir ou manter aquilo que você construiu ao longo dos anos, né? Porque as coisas estão cada vez mais. O cerco tá fechando, né, Ale? Mais, muito. Muito, muito mais. A inteligência artificial está a nosso favor, mas também está contra. Também tá Se contra. você não fizer o que realmente precisa ser feito, que é cuidar, que é planejar, que é se inteirar do que vem pela frente, não tem jeito. Você precisa estudar. E como é, e é um conceito de viver, é assim, a gente que é empresário tem que viver estudando, e principalmente se você for começar a empreender agora, eu acho que uma coisa que muda muito o jogo é o cara começar um pouco mais estruturado, né, Paulinho? Pô, ficar um pouquinho mais de olho nessas paradas, nessa questão de imposto. Quando eu fui abrir minha empresa, a primeira coisa que abri de fato, né? Porque por enquanto a gente empreende, recebe um CPF, não sei o quê. Mas quando eu fui abrir meus negócios, eu procurei uma BPO financeira. Eu falei, cara, não sei se o quanto que eu tô faturando hoje condiz ter um BPO financeiro. Mas e aonde que eu quero chegar? Qual que é meu futuro? Sim. Eu acho que tem tudo a ver, né, mano? Esse planejamento. Sim. Essa mentalidade do cara, realmente, cara, eu vou começar do jeito certo. Por mais que muitas vezes você vai tendo que dar um jeito, né, ali. Precisa sim. Que nem no início aqui da nossa conversa, o Paulinho perguntou como que é só para bilionário, para milionário? Não é. Não. Não é só para Ou seja, bilionário. o cara que tá começando, ele consegue já entender e já aplicar. Sim. Ele não só consegue, como eu aconselho que faça. É isso. Porque, volto a falar, você ter uma empresa é tranquilo. Você começa a ter a segunda, a terceira. E aí você perde o controle. É. Porque é normal você muitas vezes não conseguir fazer isso. Porque tem inúmeras questões envolvidas nisso. Então, se você já começa organizado, você tá tranquilo. Puxa, ó, deu um problema. Tá tranquilo. Tô em ordem. Sim. Tá tudo lá, da forma que eu queria que estivesse. Protegido, blindado. Protegido. É. Claro, lembre-se que assim, fazer as coisas com a intenção de dar certo, de fazer a sim. forma correta. Porque quando a pessoa faz com a intenção de praticar a fraude, não adianta nada. Volto a falar. Fraude é É, fraude. Você com pode certeza. ter o melhor advogado do mundo. Você pode ter o contrato mais bem elaborado do mundo. Se você faz com a intenção de causar prejuízo, não adianta. A Entendeu? não ser se o seu advogado é amigo do rei. Aí você pode. Aí fica à vontade. Olha, né? ainda tem os Tem prós os- e contras, né? é. Porque o processo, dependendo do que for, dura aí os seus 20 anos. Então, às Nossa, vezes, o rei tá pode doido. morrer, né? O rei pode morrer. É. Então, assim, se você começa, que nem você comentou, de forma planejada, de forma orientada e estruturada, não tem problema. Poxa, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Você não precisa ter dinheiro. Você só Uau. precisa dar o start, deixa lá parado. Comecei assim, vou adquirir algo. Adquire no seu CNPJ. Não adquire no seu CPF. É, muda o jogo. Porque Num segundo CNPJ, não no É, primeiro. exatamente. No seu CNPJ que tá lá, que é o seu cofre, né? Porque dentro daquilo que a gente já se exaustou aqui em conversar, é dentro do seu cofre, dentro da sua célula cofre. Então, assim, você coloca lá. Mas por que isso? Porque
ela tá protegida. O cofre é exatamente para isso. O que a gente tem aqui? A holding, ela nada mais é do que esse cofre mesmo. Você vai pegar todo o teu patrimônio e vai colocar lá. E o melhor, no dia que você se for, você pode decidir, antes de ir, exatamente o que vai acontecer. O cara vai evitar briga na família, vai evitar briga com ex-mulher, com mulher atual, Sim. dos filhos, dos netos. Então, assim, me explica um pouco mais disso, mano. Porque não é só o cara tá evitando conflito, né? Sim, sim. Ele evita conflito porque ele realmente determina como que as coisas vão acontecer. Dentro do limite da lei, dentro daquela porcentagem que eu comentei com vocês, mas ele pode exigir que algumas regras sejam cumpridas. E que se elas não forem cumpridas, não vai acontecer o que tem que ser feito. Uau. Ah, eu quero brigar. Tem certeza? Vai ficar tão caro pra você brigar que não vai valer a pena pra você. É melhor Você você viu o que eu falei do receber. governo? A questão de você governar. O cara governa até depois que morreu, irmão. Sim. Ele Sim. dá as ordens até depois que morreu. Aí não só isso, né? E ele na autossuficiência em vida, ele pode o que tem hoje acontecido muito, né? Ó, você não pode mexer, só os teus netos. Sim, temos casos aqui na Não, cidade que isso é muito, muito né? antigo. Entendeu? Muito então, antigo. assim, é uma coisa que você não vai conseguir mexer nisso daí. Então, muita gente sofrendo também, Sim. né? Que queria pegar. Tem aquele velho ditado, né? Pais ricos, filhos nobres e netos pobres. Então, para evitar que isso se perpetue na sociedade, a gente consegue fazer isso. É possível. Nossa, mas eu não vou receber nada. Não é que você não vai receber. Você não vai mexer. É diferente. Isso aí, vai Você estar lá. recebe. Você recebe com liquidez, você recebe o seu dinheirinho. Mas se você não cumprir a regra que foi estabelecida, esquece. Nossa, mas como assim? Eu posso exigir que para um filho meu ser administrador daquela empresa X, ele tem que fazer faculdade em Harvard, tem que ter 5 anos de experiência, tem que ter um MBA, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, depois ele entra na empresa. Não Interessante pode isso que colocar você um tá negócio falando. impossível. Não, viu? Não só. Não é impossível, Não mas, poxa, se ele quer que perpetue, ele vai correr atrás. ele vai correr atrás. Claro. É isso aí. A intenção é dele. Só depende dele. Exatamente. Não sei se é verdade, verídico, mas não sei se vocês assistiram a série da Netflix, da Guinness, da cervejaria Guinness. Não, essa eu não vi Me ainda. recomendaram, falaram que é absurdo. Meu, é isso aí. O homem morreu e deixou tudo detalhado. Isso em 1890 e bolinha. Olha Disse, só. olha, esse filho vai fazer isso, senão ele perde. A minha filha vai administrar isso, senão ela não vai ter o direito. E aí saiu a família inteira, querendo, obviamente, ludibriar as regras, Uhum. mas no final Não não funciona. E aí, hoje ainda, a Guinness é essa potência que mesmo que foi vendida para Diageo, ainda continua o controle na mão Na mão da dos família. netos agora, bisnetos, enfim. Muito interessante essa questão que o doutor Alexandre fala aí, entendeu? É por isso que é legado, né? Sim, É aquilo que você deixa depois que você se for. é isso aí. E Ale, o cara tá começando hoje. Não só o que tá começando hoje, muita gente já começou e não sabe o que fazer. Qual que é o primeiro Não, passo? a maioria não tem a mínima não é nem- noção. Eu digo de verdade que não tem não tem o entendimento dessa palavra e desse significado na cabeça dele, entendeu? Principalmente o empresário, porque o empreendedor, o pequeno, né? Que tem que fazer de A a Z a lição de casa e ainda assim tem que pensar na blindagem de patrimônio e tudo mais, né? Sim. Na verdade, assim, primeiro ponto. Quando você tá doente, você vai aonde? A farmácia do Douglas. É isso aí. É isso aí. Na verdade, primeiro você vai no médico, né? Aí o verdade, médico dá a verdade. receita e depois você vai na farmácia do Douglas. Às vezes a gente recebe umas receitas lá que tem que mandar pro médico de novo, né? Porque, não tô meu entendendo. Deus. Não, tem umas receitas que, cara, acho que é outro ponto do brasileiro, né, mano? Que se o cara tomar, ele morre. Mano. Sim. Se a pessoa vai lá, se a gente não tem atendimento que a gente tem, Paulinho, muita gente tinha morrido. Mas enfim, vamos voltar pra tua história. A ideia é exatamente essa, porque você... vamos dizer na farmácia, a pessoa vai direto na farmácia.
Você vai vender um remédio que é controlado para ele? Não Você não pode. Não, isso não. O que você Não tem que faz. falar para ele? Vá Vai no buscar um médico. especialista. Quem que é o especialista? Você vai na oficina mecânica para cuidar da sua cabeça? Não. Agora é a hora que o doutor Ali sobe o número dele, o WhatsApp, entendeu? Ó, o especialista aqui. Não, você tem que buscar um especialista, não tem mano. como. Você vai levar o seu carro que tá com problema elétrico no açougue? Não vai. Você vai levar no eletricista, você não vai levar na oficina mecânica. Assim como se você tá doente, você vai no médico. E você vai no médico especialista. Por que tem cardiologista, endocrinologista, oftalmologista? Tem tanto, né? Ah, tanta especialidade que... Porque você vai cuidar de cada ponto da sua vida. E quando você fala de planejamento patrimonial, é exatamente isso. Você vai atrás de um especialista para cuidar, para entender, para saber o que você precisa fazer dentro da sua realidade. Isso. Esse é o ponto. Buscar um especialista. Como que funciona isso? Liga para quem você conhece. Você conhece alguém? Eu conheço fulano, conheço Beltrano. Vamos atrás, vamos entender. É um contador que é especialista, é um jurídico, que é um advogado que é especialista? Não importa, mas busque a informação da forma correta. Não é só no ChatGPT, não é só no Gemini, não é só no Manus, né? Não sei nem como é que chama. Mas você tem que buscar um especialista. Você não pode deixar de pesquisar, porque você tem que questionar o especialista. Boa. Como que você tem que questionar? Baseado na sua realidade. Se eu tenho 10 milhões de patrimônio em um único imóvel, quanto que eu vou gastar? Bem menos do que uma pessoa que tem 10 milhões de patrimônio com 10 imóveis. Ou 10 milhões de patrimônio que é uma empresa, que gera muito problema. Então, assim, cada situação é uma situação. Por isso você tem que buscar um especialista. E esse é o ponto crucial. Seja para quem está começando, seja para quem está no meio, seja para quem está lá na frente. Ou seja, existe uma forma de você colocar todo o seu patrimônio dentro de um cofre blindado, proteger até mesmo de processo trabalhista, né? Até não é só pro pós-vida, pro pós-morte, enfim. E essa fórmula você vai chamar o Alê e ele vai te entregar o cofre, é isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos então, assim você precisa comprar o cofre. Como é que eu compro o cofre? Você precisa comprar o cofre, você precisa comprar o destino, você precisa comprar a viabilidade, você precisa comprar tudo. Mas que sai infinitamente mais tranquilo e mais em conta, creio eu, pelas matemáticas que a gente já fez junto, do que você deixar isso para depois. Com certeza. E volta a É falar. uma fração, compense. Vou constituir patrimônio daqui 5 anos. Começa agora. Cria. E isso é fato, né, que o Ali está falando, porque já foi constatado que nós somos um país instável, né? Sim. Então, assim, não é ludibriar, é se proteger, né? Para a gente poder manter o que foi conquistado, mas infelizmente nós estamos longe de ser um país estável, né? Sim. Por moeda, por taxa de juros, por, enfim, N fatores que não cabe a gente falar aqui, né, Ale? Paulinho, tem um dado que vai, assim, agregar extremamente na nossa conversa. O fato só de ser instável, ele é 90% do que nós estamos falando. Só que o Brasil é um dos países que menos tributa herança. É o que menos tributa? É um dos. Tá. Nós temos países de primeiro mundo desenvolvidos que tributam 40% da herança, 48% da herança, 28% da herança. E eu estou falando de países da Europa, países da América do Norte, Estados Unidos, Alemanha, França, Suíça. Eles tributam. Não tem conversa. Não tem conversa. E o que eles mais fazem? Hold. Mas eles fazem só porque não tem estabilidade na economia deles? Não. É porque eles planejam. E isso a lei permite. Chama elisão fiscal e não evasão, né? Porque a evasão é assim... Deu problema, vou tentar driblar... Não tem como. Já deu problema, você tem que consertar. Então, quando a gente está dentro dessa realidade do Brasil, existem projetos de lei que quer aumentar o tributo para 20%. E isso já tramita há algum tempo. Já chegou em 8%. Nossa alíquota é variável, vai de 2 a 8. Tudo bem. Mas e a hora que chegar para 20? A gente tem que acordar para a vida. E quanto antes Uma hora ou outra vai chegar. Vai chegar. Como Quanto a antes morte. a gente acordar, quanto antes a gente acordar, antes o negócio acontece.
Acorda antes de dormir pra sempre, né? Então, É bem isso. ô Ale, acho que deu pra entender aqui todo esse processo de proteger o teu patrimônio, colocar ele dentro desse cofre. Agora eu quero entender a base do Ale. O que te movimenta, mano? Como é que tá teu negócio? O que você tem olhado pra 2026? Meu negócio estável, em crescimento, a minha vida também, né? A gente conversa bastante a esse Sim, respeito no sim. particular. 2026 é um ano de muita diligência, né? Muita. Diligência, Paulinho. O que é diligência? Cara, escuto, mas eu não sei dizer para você o real Então, o significado. que é diligência, Ale? Nós estamos num ano de eleição, Entendi. né? 2025 veio para perpetuar muita coisa de problema que a gente já tinha. Então, 2026 é um ano de transição de novo. Nós Boa. temos que escolher o nosso futuro de novo. Boa. E isso vai mudar o jogo daqui para frente. Vai piorar mais do que já tá, vai estabilizar, vai melhorar, vai mudar a mentalidade. Por isso que a gente tem que ser diligente nas nossas escolhas. Diligente, calma aí, eu tô perdido ainda. Diligente é você ser Você ser consciente, consciente. separar, analisar a melhor situação para você, não sair simplesmente, não, vamos fazer. Vamos Boa, fazer, vamos fazer. boa, É ser diligente realmente. boa. Parar, analisar, entender. Faz sentido para mim? Não, não faz sentido fazer um planejamento patrimonial porque eu não tenho como fazer. Tudo bem, Tá não tudo bem. tem problema. Você já entendeu o que você tem que fazer. É, E eu não tô falando só de planejamento patrimonial, né? É qualquer escolha na vida. qualquer. É comprar um veículo com a taxa de juros absurda que a gente tá. É comprar um imóvel, um financiamento com a taxa de É, juros que a gente tá. Poxa, vamos olhar. Eu preciso comprar agora? talvez o aluguel, talvez um consórcio. O consórcio é uma excelente opção. É um negócio maravilhoso. Inclusive, aconselho muitos dos meus É clientes a isso aí. fazer isso. É isso. Então, assim, faz sentido. Vamos guardar dinheiro como? Faz o consórcio. É, Faz o seguro de vida resgatável. Então, isso assim, aí. tem muita coisa que a gente consegue ser diligente e escolher a melhor opção pra Ou gente. negligente. Ou- Ou É negligenciar. o oposto de. É, Ó, pegou, hein, Paulinho? Que Tá isso, vendo? A hein? gente aprende aqui Ó. também, viu? É isso aí. Cara, 2026 pra mim é ano de eleição, de Copa do Mundo, é o caos. Só que eu, sabe ali, sabe, Paulinho, eu gosto de olhar, por exemplo, pro Ayrton Senna. Como que ele se tornou o melhor cara que corre? Ele fala, como é que você consegue ultrapassar 15 carros? Não consegue. Só tem uma forma de você conseguir. Na chuva. Na chuva é que ele conseguiu estabelecer a estratégia que ele ia conseguir passar 15, 20 carros. E aí ele se tornou o melhor piloto. Ou seja, o cara que for, como é que é o nome? Diligente. Diligente em 2026, o cara que aprender a pilotar na chuva, esquece, esse cara, ele ganha o jogo. Sim, é Com isso mesmo. certeza. Isso aí. Deixa um recado para os empresários. Infelizmente acabou o tempo. Eu ia entrar num outro assunto que também eu acho que é interessante falar, né? Pouquíssimas Pô, agora eu pessoas quero saber, falam. qual que é o assunto? Offshore. Offshore Pô, é um excelente. assunto Estamos sem bem time, legal. estamos sem time, vamos ter que Sem marcar time, um segundo vamos ter- episódio. Vamos falar de Marcar. offshore, vamos falar de trust. Meu Tem muito amigo. assunto Muito pela assunto frente aí ainda. para o Vamos. empresário poder abrir a mente dele e entender o que serve e o que não serve para ele. Sim. Mas para a gente terminar já o nosso papo, Ale, deixa um recado para o empresário, né, Ale, que está querendo, não só quem já está no meio do jogo, mas quem está querendo empreender também, o que fazer nessa na tua hora. Chegou e o que fazer? Deixa um recado aí que vai ecoar para os empresários. Busque a pessoa de confiança que você tem para ser orientado. Esse é o primeiro passo. Seja o seu contador, seja o seu advogado, seja a sua esposa, que tem que estar junto com você nessas decisões que você tá, É. porque família é extremamente importante. E, como eu disse antes, seja diligente. Busque fazer as melhores escolhas, entender o que faz sentido, o que não faz, e seja perseverante, porque 2026 vem muita coisa boa pra gente, principalmente pra gente que gosta de resolver problema, né? Exato. Então, seja perseverante que logo, logo tudo vai melhorar.
É isso aí, Isso, Douglinha. é isso, Mais Paulinho. um papo bacaníssima, né? A gente Isso. tem feito grandes entrevistas aqui, desmistificando um pouquinho a linguagem para o empresário, para o empreendedor, né? E a gente também aprende bastante, né, Douglas? Cara, não tem como. Eu acho que o melhor desse projeto é que a gente tá assim como eles, aprendendo. Esse Exatamente. lado aqui esse lado da mesa é o lado que a gente recebe. Obrigado, Ale. Obrigado por estar aqui. Obrigado você que tá assistindo. Obrigado, Paulinho, por... Cara, você tá um excelente host. Eu preciso te falar. Eu não sei o que Ô, aconteceu. De louco. 2024, 2025, 2026, Paulinho levou um upgrade. Eu resolvi muito problema, né? Eu preciso ser diligente esse ano. Eu não sabia, mas agora eu já sei. Tá uma máquina. Entendeu, cara? Eu vou entregando a cada passo de projeto, a gente vai entregando e vai ficando com a cabeça melhor, né? É isso, gente. Obrigado. Aproveita para se inscrever no canal, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com algum amigo que precisa entender de tudo isso que a gente falou. E até a próxima. Comenta aqui se tiver alguma coisa aí, tá com dúvida, a gente vai chamar o Ale de novo e a gente se vê. Não é não? Obrigado, Ale. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo bate-papo. Forte Obrigado, abraço. Paulinho. Ó, Até mais, gente. até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.